Para quem é a primeira vez que está aqui na página do Cefei, eu vou dar as boas-vindas, então sejam bem-vindos a essa que é uma extensão da nossa casa, né? Já que agora a gente não pode receber vocês aqui na nossa sede, então a gente recebe vocês aqui no nosso Instagram, que é a melhor forma de nos aproximarmos agora, né? Sejam bem-vindos, então. Eu estou vendo alguns fisioterapeutas aqui. Eu conversei com algumas pessoas ao longo da semana e algumas pessoas me falaram que iam estar na live, né? Que iam conseguir assistir a live ao vivo. E muitas pessoas de muitos lugares diferentes, e isso é muito legal. Então, quem não for do Rio Grande do Sul ou de outra cidade, porque o Cefei fica aqui em Ijuí, né? Para quem não sabe também, o Cefei fica na cidade de Ijuí. Então, quem for de outra cidade, de outro estado, manda aqui para nós, de onde está vindo, de onde está nos assistindo, qual a cidade de vocês, qual o estado que vocês nos assistem, né? Eu falei com algumas pessoas de São Paulo, de Minas Gerais. É muito legal essa oportunidade que a internet nos dá, né? De trocar experiências com tantas pessoas. Olha só. De Brasília, seja bem-vindo então ao Cefei. T. Veloso Físio, de Brasília. Maringá, Paraná, seja bem-vindo. De onde mais vocês estão falando, pessoal? Vamos ver. Muito interessante essa oportunidade, porque a gente pode trocar experiências através da visão de várias pessoas. Isso é muito rico, vai além do conteúdo que a gente aborda, né? A gente consegue ver na realidade mesmo as experiências profissionais que também mudam muito com a regionalização, né? Londrina, no Paraná também, ó, o Paraná em peso aqui. Tiago Veloso, o Tiago vai fazer o nosso curso de atualização. Que legal, exatamente, é uma ótima oportunidade de se atualizar, principalmente agora, né? Que eu acho que o Brasil todo está passando por essa situação do coronavírus, né? Estamos todos praticamente em lockdown ou com restrições muito sérias aqui no Rio Grande do Sul. A gente está em bandeira preta já fazem 3 semanas e não temos perspectiva de melhorar nas próximas semanas, então a gente tem um tempo a mais para se atualizar, né? A gente pode aproveitar o tempo para isso. Que legal! Muita gente de muitos lugares. Então vamos lá, ao longo da nossa live, ela vai ser mais uma live de conversa, porque a ideia é mesmo que a gente possa conversar mesmo, porque a gente possa realmente trocar as experiências através desse tema que a gente vai falar hoje, que eu considero que é um dos temas mais importantes, para além do conteúdo que a gente aborda em qualquer curso, na faculdade, enfim, que a gente vai falar de resultados, do que a gente faz com aquilo que a gente aprende, né? Da forma como isso transborda para a vida do paciente, para a família, para o contexto dele, né? No geral, aonde ele vive, aonde ele trabalha, aonde ele circula, no seu lazer. E eu acho que todo profissional tem alguma experiência, alguma dica para compartilhar. Então, sempre que vocês tiverem alguma dica, vão colocando aqui para a gente ir fazendo essa troca e poder ir agregando as experiências, né? Porque às vezes o que o Tiago fez, por exemplo, pode servir para mim com o paciente e assim vice-versa. Então, eu acho que é muito legal a gente falar sobre isso, é muito importante a gente falar sobre isso também, porque nós como profissionais temos uma responsabilidade
enorme frente aos pacientes. E eu vou me referir a pacientes neurológicos aqui, principalmente, porque nós estamos falando desta população mais especificamente nessa live, né? Então, nós temos uma responsabilidade gigante nas nossas mãos, de entregar autonomia, independência, qualidade de vida, resultados para os nossos pacientes. E a gente tem que entender que existem caminhos para a gente chegar nesses resultados. Porque os pacientes, as famílias, eles nos procuram em um momento de muita insegurança, de muita dúvida, de muitos medos. Eles não conhecem nada sobre as patologias neurológicas na maioria das vezes. Eles não conhecem esse mundo, eles não sabem o que espera por eles. E nós temos o papel de educadores também frente a essas patologias. Mas também eles vêm com uma expectativa muito grande. Eles chegam na nossa mão com uma expectativa muito grande. Eles esperam que algo vá mudar na vida deles. Através do nosso trabalho, através da fisioterapia, através dos educadores, dos profissionais de educação física, que hoje em dia os pacientes eles não estão mais somente dentro das salas de fisioterapia, né? Eles estão nas academias, eles estão em outros centros de treinamento, enfim. Então, nós temos uma responsabilidade muito grande frente a essa expectativa que eles trazem para nós. Eles querem que a gente entregue algum tipo de resultado. E é nossa responsabilidade, é nosso papel, né? Nós assumimos isso quando a gente resolve trabalhar com um paciente, seja ele de qualquer área, mas especificamente aqui, então, da fisioterapia neurofuncional. Por isso, eu acho importante a gente apertar ali naquele aviãozinho que tem aqui do lado, um dos lados, e mandar isso para colegas nossos, para profissionais que trabalham com movimento, para que a gente entenda cada vez mais a responsabilidade que nós temos perante um paciente que chega para nós. Então, eu já mandei aqui para alguns. Sintam-se à vontade para mandar também. As pessoas não precisam olhar agora, mas informem elas que é necessário a gente falar sobre isso cada vez mais. Tomar para nós cada vez mais essa responsabilidade. O Thiago colocou aqui, sim, é de grande responsabilidade. Família em cima acompanhando o paciente muitas vezes. Exatamente. E nada mais justo, né, Thiago? Na minha opinião. A família, ela trouxe o paciente e ela convive com o paciente todos os dias. O paciente vem para nós em determinados horários, a gente faz aquilo que a gente tem planejado e depois ele vai para casa. E quem lida com as limitações, quem lida com as dificuldades físicas, psicológicas, cognitivas, é a família. Então, sim, eles vão estar em cima. Eles querem saber o que vai acontecer. Eles querem saber como eles podem ajudar, muitas vezes, né? Para melhorar essas questões que aparecem. Então, é papel nosso também, né? Estar em contato constante com a família dos nossos pacientes. Mas, então, para a gente começar o nosso bate-papo, eu vou trazendo alguns pontos e vocês vão complementando aqui também, tá bem? Então, se eu posso dar alguma dica para que a gente comece a falar nesse assunto de como entregar resultados que saiam da nossa sessão de fisioterapia, que vão lá para a casa do paciente, uma das dicas que eu posso dar é esqueça as regras. Quando o paciente chega para você, quando está você, o paciente, a família, para uma avaliação, para o primeiro dia, esqueça as regras. Você está atendendo um paciente que teve um AVC, que teve uma lesão medular, que teve uma paralisia cerebral ou diversas outras questões neurológicas, esqueça as regras. Não existe nada engessado. Por exemplo, nós podemos ter 3 pacientes que tiveram um AVC. Vamos imaginar assim, 3 pacientes que tiveram um AVC e nós vamos ter 3 pessoas completamente diferentes. Então, você não pode olhar para um paciente e lembrar de outro. Você não pode olhar para o paciente que chegou hoje para você e pensar, mas aquele outro paciente estava apresentando isso, então, provavelmente,
esse aqui também vai apresentar. Ou, aquele paciente que eu vi lá no meu estágio, ele teve um AVC da mesma região, ele deve apresentar isso. Então, eles devem ser semelhantes, porque eles tiveram a mesma lesão, AVC, enfim. Mas não existe isso. Por quê? Porque as lesões, as consequências da lesão, elas dependem de tantos fatores que é impossível a gente encontrar um paciente igual ao outro. Então, para a gente entender um pouquinho, as consequências, elas vão depender, primeiramente, né, da área e da extensão da lesão, falando num AVC, por exemplo, do tipo de lesão medular, por exemplo, dentro da paralisia cerebral também vai depender da área e da extensão da lesão, vai depender do contexto pessoal do indivíduo, das características e hábitos que o indivíduo tem fora da sua sessão, fora da sua clínica, do seu consultório. Depende do que ele fazia antes da lesão, depende do que ele faz hoje. Se a gente pegar 3 pacientes, um mais jovem e um mais velho, é óbvio que as consequências serão diferentes, então não existe comparação. Primeira coisa que a gente tem que entender é isso. Olhar para a individualidade e especificidade de cada pessoa. Esse é o primeiro ponto para que a gente atinja um resultado que de fato vai fazer diferença, certo? Também, outro ponto importante que a gente não pode fazer essa comparação é porque uma lesão cerebral, uma lesão medular, uma lesão neurológica, ela afeta diversos sistemas. Apesar de ter o mesmo diagnóstico clínico, AVC, lesão medular, um paciente tem alteração motora, outro não tem, ou tem mais do que outro. Um paciente tem uma alteração perceptual e o outro não, sensibilidade e o outro não. Então, tudo isso vai interferir na hora da gente entregar resultados, certo? Outro ponto que é bastante importante é que nós, no dia em que vamos ter o primeiro contato com o paciente, precisamos estar abertos a ouvir, a enxergar aquele paciente. Por vezes, e isso não é exatamente culpa nossa, mas às vezes a gente foi ensinado, foi seguindo um modelo, às vezes a gente não respira durante a primeira sessão. A gente enche o paciente, bombardeia ele de perguntas e quer saber tudo e quer olhar para tudo e não para de falar e não permite que o paciente fale. A gente não respira, a gente não para olhar para o paciente, para olhar para quem ele é. Quando o paciente chega para nós, muitas vezes a gente vê uma pessoa na nossa frente que teve um diagnóstico clínico de AVC, e é isso que eu vejo. A gente não percebe, a gente não quer saber quem é a pessoa que está na nossa frente, o que ela faz, o que ela fazia antes da lesão, quem ela era, ela trabalhava, ela praticava algum esporte, quem é a família dela, quem está com ela, tem filhos, não tem, é casada, não é casada, quem é a pessoa que está ali, não um paciente com AVC, não um paciente com uma lesão medular, quem é a pessoa que está na nossa frente, do que ela gosta, do que ela não gosta. A gente não se permite fazer esse primeiro contato que é pessoal. É uma pessoa com outra pessoa, não é um paciente frente a um profissional somente. São pessoas que estão uma à frente da outra. Assim como você tem as suas dificuldades, aquela pessoa também tem. Então, nós precisamos lembrar disso, que nós estamos trabalhando com uma pessoa que vai trazer para nós muitas dificuldades, porque ela acabou de sofrer uma lesão neurológica, ou então ela convive anos com uma lesão neurológica. Ela já passou por muitos profissionais que fizeram a mesma avaliação, que encheram ela com as mesmas perguntas. E vamos se colocar no lugar, né, gente? Às vezes isso pode encher o saco, falando assim, né? De todo mundo, a pessoa já está cansada de tudo aquilo ali. Já está cansada de não ter alguém que olhe para ela,
e que veja ela como uma pessoa e não só como um paciente com um diagnóstico clínico fechado. Eu não sei se vocês concordam com isso, se vocês também têm essa mesma sensação de que, às vezes, a gente trata aquele ser humano ali como um paciente com diagnóstico e pronto. A gente fica tão focado em querer sugar tudo que a gente conseguir de informação sobre lesão, sobre história clínica e não se permite saber quem ele é, o que ele faz, o que ele gosta e o que ele deseja a partir de agora, né? A partir de conviver com essa lesão. Se vocês também percebem isso, vão colocando um joinha aqui para a gente entender que todos nós sofremos desse mesmo mal, já passamos por isso alguma vez. Então, às vezes, a gente não se dá conta de que as respostas que nós mais procuramos estão com o próprio paciente, porque afinal é ele quem vive as limitações, é ele quem vive as dificuldades do dia a dia, quem vive os problemas do dia a dia, é ele que não consegue executar as tarefas. E a gente fica às vezes muito focado em ter uma ficha de avaliação completa, preenchida, em aplicar testes e não dá um passo para trás e vai lá mais da base, sabe? Mais do começo, simplesmente olhando, perguntando, entendendo hábitos, entendendo rotinas desse paciente, entendendo o contexto, né, de toda a vida dele. E as rotinas, os hábitos do paciente, elas devem ser a nossa base, né? Deve ser a base da nossa avaliação, a base da nossa intervenção mais para frente. Porque é a partir disso que o indivíduo vai perceber mudança na vida dele. A partir dessa base. Essa live aqui, ela não tem o intuito de a gente falar sobre a avaliação, né? Não é essa a nossa intenção. Mas, quando a gente está falando de entregar resultados, a gente acaba de falar um pouco sobre não avaliação especificamente, né? Mas um primeiro contato com os pacientes. E aí, eu vou trazer aqui alguns contextos da Classificação Internacional de Funcionalidade, a CIF, que é muito conhecido hoje em dia e que tem uma aplicabilidade prática muito grande, né? E hoje ela baseia a nossa avaliação, ela baseia a nossa intervenção e é também através dela que a gente conquista resultados além da sessão. Então, não vou explicar a CIF, não é isso, mas eu vou trazer alguns contextos dela. Por exemplo, os contextos a nível de estrutura e função e de participação. Dentro desses dois contextos, a gente já tira muita coisa para basear a nossa avaliação e a nossa intervenção. Através da CIF, a gente consegue, enfim, avaliando participação do indivíduo e depois estrutura e função, a gente consegue entender e aplicar tarefas contextualizadas, exercícios contextualizados. O que significa isso? Atividades, tarefas que estejam dentro de um contexto de vida, que tenham uma meta funcional, que tenham um objetivo que faça sentido para o paciente. Porque só através disso a gente tem um engajamento do paciente, só através disso ele se sente motivado e ele quer voltar. Porque, vamos pensar assim, a gente vai a gente vai avaliar que o paciente tem uma espasticidade de um músculo gastrocnêmio sólido. Tá, mas e daí? O que eu faço com isso? O que isso interessa? Vamos modular tônus, então vamos modular tônus, vamos melhorar a espasticidade de tríceps sural. Mas para quê? Vocês entendem? É nesse sentido. A gente precisa contextualizar os achados da nossa avaliação clínica. Faz diferença para o paciente ter espasticidade ou ter uma redução de força muscular? Saber, a gente avaliar isso e dizer, paciente, você tem espasticidade de bíceps,
Você tem espasticidade do teu membro superior inteiro e por isso você fica nesse padrão. Tá, mas e daí? Isso não faz sentido para o paciente. Você tem redução da força muscular do teu quadríceps, por isso você não consegue levantar da cadeira. Bom, aí a gente começa a dar um sentido para o paciente. Aí a gente começa a mostrar para ele que aquela limitação, aquele déficit ali é o que está causando a dificuldade que ele tem no dia a dia. É por isso que ele não consegue realizar determinada tarefa. Não porque ele tem fraqueza de quadríceps. Ah, você tem fraqueza de quadríceps, tá, mas e daí? O que isso interessa para o paciente e para o familiar? E é isso que a gente precisa olhar. Porque por muito tempo a gente tinha uma ficha de avaliação lá com avaliar tônus musculares, espasticidade. O paciente tem espasticidade de tríceps oral, tem espasticidade de quadríceps, tem espasticidade de músculos de bíceps, de flexores de punho, tem fraqueza muscular nesses mesmos músculos. Isso tudo é a nível de estrutura e função, sim, mas o que isso significa para o paciente? É isso que nós precisamos nos perguntar. É através disso que a gente determina uma intervenção terapêutica, através do porquê as coisas acontecem. Então, entender que o paciente tem uma diminuição de força muscular, que ele tem espasticidade, que ele tem um déficit perceptual, que ele tem um déficit sensorial e trabalhar isso de forma isolada é sim parte do processo. Eu não estou falando que a gente vai esquecer isso, que a gente vai deixar de lado isso, que a gente não vai, em algum momento, trabalhar isso de forma isolada. Não, porque isso é parte do processo, mas é parte de um processo para se chegar aonde. É isso que a gente precisa entender. A questão de ele ter uma sensibilidade alterada afeta o que na vida dele? Afeta o que lá dentro da casa dele? O fato de ele não conseguir levantar de uma cadeira, levantar da cama, sair do carro, porque ele tem fraqueza muscular, e isso interessa para nós e interessa para ele. Que ele tem fraqueza, que ele perde massa muscular do quadríceps, isso interessa para nós, a gente pode saber disso. Mas isso não faz diferença para o paciente, faz diferença o que ele não consegue fazer a partir disso. E é isso que o paciente traz para nós na sessão. Aquilo que a gente chama de queixa principal, né, que a gente é famoso isso, acredito que seja muito famoso entre todos nós profissionais, né, da fisioterapia, da educação física. A gente pergunta qual é a queixa principal e ela responde qual deve ser o nosso principal resultado com o paciente. A partir dessa queixa principal, a gente vai tentar colocar ela a nível de participação lá na CIF e a gente vai procurar entender aí sim quais são as estruturas e funções que estão envolvidas, que estão limitadas e que estão dificultando então a realização dessa tarefa. Mas somente a partir desta queixa. Somente a partir disso que o paciente traz para nós, que ele nos fala, que ele nos mostra. E é importante a gente entender que a gente não precisa descobrir tudo em uma sessão. O paciente neurológico ele é muito complexo, então é impossível descobrir tudo em uma sessão. A gente vai realizando uma construção ao longo do tempo, as coisas vão acontecendo ao longo do tempo. Às vezes demora 1, 2, 3, 4 semanas, às vezes demora 2 meses para a gente perceber uma coisa que às vezes o paciente não disse com todas as letras na primeira sessão, demora 1 ou 2 meses para a gente perceber um pequeno detalhe que está interferindo lá naquela atividade que ele não está conseguindo fazer. Então, a gente não precisa descobrir tudo na primeira avaliação. A gente pode dar esse tempo para nós e para o paciente, para que a gente se conheça,
para que ele traga os relatos dele, para que a gente tenha esse tempo de ouvir o paciente, entender o que na vida real dele está acontecendo, que está comprometendo então a sua qualidade de vida, que está comprometendo a sua autonomia, que está comprometendo a sua independência. A gente pode ter esse tempo até para que o paciente se sinta confortável no nosso ambiente, né? Para que ele possa também trazer aquilo que mais dificulta na vida dele. Então, o que vocês acham? Vocês concordam com isso? Concordam que a gente pode ter mais tempo para ouvir o paciente, para entender de fato o que está acontecendo? Vocês concordam que é só dessa forma que a gente vai conseguir, de fato, entregar um resultado para ele lá no final, lá na casa dele, lá no trabalho? O que vocês acham? Vocês concordam com isso? Vamos lá, pessoal. Felipe, meu colega, com certeza, isso aí, né, Felipe? E o Felipe não é da neuro, mas ele sabe que nas outras áreas é assim também, né? Que, na verdade, tudo passa pela vida, né, do paciente, pela vida real, não aquilo que acontece só dentro da nossa sessão, né? O Thiago também concorda, exatamente, é isso aí. É a partir disso, então, que a gente deixa a nossa marca lá na vida do paciente, né? A partir disso que ele lembra de nós, né? Vocês já devem ter ouvido os pacientes falar assim, a gente fez isso aqui e aí lá em casa eu consegui levantar sozinho, né? Eu consegui ir buscar uma água sozinha. Às vezes, né, gente, isso parece muito pouco. Mas só quando você não consegue realizar uma tarefa é que você percebe o quanto é desesperador não conseguir. É só quando a gente vê os pacientes tentando, se esforçando, dando o máximo que eles podem, dando tudo que eles têm, o máximo de força, o máximo de desempenho, de dedicação, e às vezes eles não conseguem realizar a tarefa, às vezes eles não conseguem ter aquela funcionalidade. E só sentindo isso ou vendo isso, a gente consegue compreender o quanto isso é desesperador e pode ser desmotivante também, né? Exatamente, Thiago, recuperar a funcionalidade dele, esse é o nosso papel. A funcionalidade é o que traz qualidade de vida para o nosso paciente, e a funcionalidade não está dentro da nossa sessão, não está na nossa clínica, não está no nosso consultório. A funcionalidade, ela está da porta para fora da nossa clínica, de como o paciente sai da nossa clínica, da quantidade de ajuda que ele precisa para sair, para descer a escada, para subir no carro, para descer do carro quando ele chega em casa. E isso é fundamental, pelo menos manter o que ele tem, exatamente. Manter o que ele tem é muito importante, porque a maioria dos pacientes eles estão seguros naquilo que eles têm, né? E aquilo ali é tudo para eles. É a partir disso que eles realizam a funcionalidade. E aí a gente entra para tentar, de alguma forma, melhorar o desempenho motor, né? E aí isso me faz lembrar de uma questão muito importante, que quando a gente está falando de funcionalidade, a gente está falando de tarefas contextualizadas que têm um objetivo funcional, e isso me faz lembrar que a neuroplasticidade é muito dependente da tarefa, que é muito melhor você treinar com o paciente subir e descer degraus em uma escada, muito melhor do que treinar talvez num step. E o step ele pode ser uma parte do tratamento, né? A gente pode talvez começar por ele, porque às vezes o paciente não consegue subir uma escada, ele não tem força, não tem resistência para isso. Mas em algum momento nós precisamos levar o paciente para a escada. Eu lembro de uma paciente minha que ela ia viajar para a casa da filha dela, a filha dela morava em outra cidade e era uma paciente com AVC, e a filha morava no quarto andar de um prédio que não tinha elevador, e essa paciente tinha dificuldade de subir escadas. E a filha dela, como numa conversa informal, me relatou, daqui a uns 2 meses a gente vai
e passear lá na minha irmã, e eu tô preocupada porque a mãe não consegue subir escadas. A gente já estava treinando subir degraus, mas ainda ela não estava conseguindo. E, enfim, eu tô preocupada porque minha irmã mora no 4º andar, e aí como que eu vou fazer? Como que a gente vai levar a mãe lá para cima? E aí eu pensei, bom, então vamos intensificar isso. Vamos intensificar essa intervenção, esse objetivo funcional. É importante para você agora? Vamos intensificar. A gente estava trabalhando como parte do processo, mas esse não era o objetivo principal naquele momento. E aí a gente começou a trabalhar de forma mais intensa isso. E aí, aqui na clínica, nós temos uma escada que nos favorece muito até para a gente trabalhar a funcionalidade, uma escada grande, e a gente começou a trabalhar no step, a gente já fazia isso há algum tempo, e aí um dia eu falei, hoje a gente vai para a escada. No primeiro dia, ela não subiu a escada, claro que não. Mas no primeiro dia, a mesma atividade que eu realizei no step, a gente realizou na escada. E isso já formou um engrama motor diferente. Isso já deu um estímulo neural diferente, já ativou sinapses diferentes no cérebro da minha paciente. E aí a gente foi evoluindo ao longo das sessões, e aí a gente subiu 2 degraus, e depois a gente subiu 3, e no final ela foi viajar e subiu os 4 degraus, e os 4 andares, e é muito legal porque os familiares filmam, né? Eles filmam, ela filmou ela subindo, ela me mandou foto, e aí sim a gente percebe que os resultados saíram de dentro da nossa sala de fisioterapia. E aí a gente atingiu nosso objetivo, né? A gente conseguiu entregar aquilo que é nossa responsabilidade a partir disso, certo? Então, lembrando aqui, tarefas dentro do contexto são muito importantes. A neuroplasticidade se favorece dessas tarefas dentro de um contexto, então a gente precisa lembrar disso. Quanto mais fizer sentido para o paciente, mais a gente ativa a neuroplasticidade positiva, e isso é excelente, né? Porque é isso que a gente busca. E aí a gente organiza o ambiente, né? A gente organiza o ambiente, estrutura a tarefa para que a gente obtenha o melhor desempenho motor do paciente. Outro exemplo que a gente pode dar em relação a isso, a estruturar o ambiente, né, a otimizar o desempenho motor, é uma atividade do sentar e levantar. Muitos pacientes têm dificuldade no sentar e levantar, têm uma lentidão de movimento por uma fraqueza muscular, geralmente, e essa é uma tarefa muito funcional, né? O sentar e levantar, o agachamento, né? Uma atividade que a gente pode treinar dentro dessa funcionalidade. E aí, muitos pacientes não conseguem. Então, o que a gente pode fazer? A gente estrutura a tarefa diminuindo o assento. E aí, a gente pede para o paciente sentar e levantar dentro daquela amplitude que é menor. E aí, a gente vai ganhando força, ganhando mobilidade muscular, principalmente dentro daquela amplitude, evitando compensações, porque dentro dessa amplitude ele consegue fazer sem compensações, vai ganhando força, vai ganhando mobilidade, e a gente vai reduzindo a amplitude do assento. E aí ele vai ganhando força e vai ganhando mobilidade dentro dessa nova amplitude. E aí a gente vai evoluindo até que a gente consiga fazer com que ele levante do sofá da casa dele sem ajuda. Porque a gente atingiu aquela amplitude que o sofá dele tem lá na casa dele, que o vaso sanitário, né? Vocês já pensaram, o vaso sanitário, ele é baixo, né? Se comparado à cadeira. Ele é baixo, então muitos pacientes têm dificuldade de sentar e levantar do vaso sanitário. E isso é uma atividade extremamente funcional que a gente faz diversas vezes no dia. Então a gente tem que ter a capacidade física para fazer isso. E aí a gente vai chegando, então, vai tendo condição corporal, condição de força, habilidade para fazer essa tarefa. Dentro desse contexto, então, tá? Esse é mais um exemplo de uma tarefa contextualizada e que vai lá para a vida real do paciente. E aí, gente, como que a gente chega lá? Né? Como que a gente consegue, de fato, entregar resultado para o paciente? Através do nosso conhecimento.
Eu não vejo outra forma, tá, gente? Eu realmente não consigo ver outra maneira que não seja a gente sentar, estudar, olhar para o paciente, ouvir o paciente, entender o que está acontecendo em todo esse contexto, entender qual é a limitação. A partir disso, a partir de entender qual o nível de participação que está afetado, a gente vai para as estruturas e funções e sentar e estudar e entender o que está acontecendo. Não é fácil para nós, não é fácil para o paciente, mas é o caminho, não existe atalho, né? Não existe atalho, não existe a gente achar que um paciente é parecido com o outro e por isso que eu posso aplicar a mesma coisa. Não, o contexto de vida de cada pessoa é diferente e nós precisamos olhar para isso, porque a nossa intervenção está nesse ponto, em olhar para o contexto de vida. E aí sim, a gente senta, a gente estuda e não tem outra forma. Não é fácil, é penoso, exige dedicação, existem muitas e muitas horas de estudo. A gente não vai conseguir fazer esse raciocínio de uma vez só. Leva tempo, leva a gente a aguçar o nosso olhar clínico para o paciente também, né? Para entender, para ajudar a entender o que está acontecendo. Porque, sim, a gente vai trabalhar dentro dos objetivos do paciente, mas, claro, a gente vai trabalhar dentro das necessidades dele que a gente enxerga na nossa avaliação. Elas não deixam de existir, elas existem, elas fazem parte do contexto, como eu já falei. Elas estão ocasionando também aquela limitação. Então, a gente vai trabalhar nos objetivos e nas necessidades. E para fazer isso, é só através de muito conhecimento, de muito estudo. Vocês têm alguma contribuição? Querem falar alguma coisa, alguma pergunta? Querem trazer a experiência de vocês aqui para a gente compartilhar? Podem ir falando. Vamos compartilhando também. Vocês concordam com isso que eu falei? Vocês discordam? Discordar também é uma forma de agregar, né? É uma forma de construir conhecimento. Então, se alguém discorda, se alguém acha que não, vai falando aqui. Qualquer contribuição é bem importante, a gente aceita. Mais alguém que não é do Rio Grande do Sul? Por aqui, o pessoal já falou do Paraná, já falou de Minas Gerais. Mais alguém por aqui? Então é isso, né, gente? Através do conhecimento, a gente vai somando, a gente vai agregando, vai colocando um bloquinho a mais, né, uma peça a mais na nossa caixa de ferramentas e vai construindo o nosso conhecimento que vai refletir na nossa intervenção terapêutica, que vai refletir nos nossos protocolos de atendimento, naquilo que a gente vai entregar para o paciente. Rafaela, de Goiás, olha que legal, Goiás. Bem-vinda, Rafaela, à nossa live. Acho que eu falei com você, né, Rafaela, essa semana, te convidei para a live de hoje. Seja bem-vinda ao Cefei também, se você não estava no início. Através, então, dessa bagagem que a gente vai construindo, né? Através desse conhecimento que a gente vai agregando dia após dia, através da nossa experiência com o paciente, através do que a gente estuda, a gente vai abrindo os nossos olhos, a gente vai enxergando coisas que, às vezes, o nosso conhecimento limitado não permite enxergar. Então, é muito importante que a gente se atualize, é muito importante que a gente esteja sempre buscando, né, gente? Não existe uma época, não existiu em toda a história uma época mais fácil para a gente se atualizar, para a gente aprender. Pernambuco, a Sam Dias, de Pernambuco. Olha que legal, Pernambuco, é longe do Rio Grande do Sul. Bem-vinda a Ijuí, bem-vinda ao Cefei.
Então não existiu na história nenhum momento, nenhuma época em que se atualizar, em que adquirir conhecimento foi tão fácil. A internet está aqui, gente, para oferecer isso para nós, para que a gente faça essa troca que a gente está fazendo hoje com pessoas de tantos lugares. Olha só, Ilhéus, Bahia, olha que legal, um dia eu quero conhecer a Bahia, não conheço, um dia eu quero conhecer. Então a internet permite que a gente faça essa troca de experiências, né? E como o Thiago falou, ele falou do curso, talvez o coronavírus trouxe isso de bom, né? Se ele nos trouxe alguma coisa de bom, foi essa questão dessa interação online, que claro, né, gente, já existia, mas a gente tinha receio, principalmente dentro das nossas profissões, onde a gente trabalha de uma forma muito prática. A gente tinha muito receio dessas modalidades online, né, desse EAD, mas a gente desmistificou isso com o coronavírus, né? O coronavírus permitiu que a gente desmistificasse isso, porque a gente não teve opção a não ser ir para o online. E olha só como é rica essa troca que a gente está fazendo hoje, né? Então, adquirir conhecimento hoje está tão mais simples, né? E mais seguro. E eu estava conversando essa semana até com um fisioterapeuta, Ivair. Se você estiver aqui, Ivair, faz um aceno aqui para nós, faz um joinha, fala que você está presente na live. Eu estava conversando com ele, se eu não me engano, ele é de São Paulo, Ribeirão Preto. E a gente estava falando justamente sobre isso, sobre essa dificuldade que nós tínhamos, esse medo, essa insegurança que nós tínhamos com o ambiente online dentro da nossa profissão. Mas que hoje a gente vê que é totalmente seguro e que a gente consegue agregar um conhecimento muito rico e não só teórico. A gente consegue sim abordar um conhecimento bastante prático dentro dos conteúdos online, né? E eu estava falando com ele que essa troca de experiência que a internet permite com pessoas de outros estados é muito interessante. Porque o conhecimento que vocês de Pernambuco, da Bahia têm, a visão que vocês têm, às vezes é muito diferente da minha visão aqui do Rio Grande do Sul. Porque existe todo um contexto regional, né, da profissão, da cultura dos pacientes. Então, fazer essa troca de experiência por si só já agrega muito ao nosso currículo, né? Já agrega muito, já abre muito os nossos olhos, já gera muitas oportunidades. Através disso a gente tem algumas ideias às vezes, né? Os nossos colegas, eles nos trazem ideias às vezes que por algum motivo a gente não estava percebendo, mas que pelo olhar do outro, pela experiência do outro, a gente consegue agregar, né? A gente consegue abordar. Então, isso é muito rico. E até eu falei com ele porque ele vai fazer o curso também de atualização. E isso a gente falou, tem professores muito interessantes no curso que já estão trabalhando no online há um tempo. Então, eles vão agregar conhecimento teórico e prático. E isso nos traz segurança, né? E, através disso, a gente consegue investir num curso, né, sem medo, porque a gente sabe que a gente vai sair de lá com conteúdo teórico prático que vai ser aprendido no final de semana e que a gente, de alguma forma, já vai poder abordar ele na próxima semana, né, colocar ele em prática lá com os nossos pacientes. E aí, nessas modalidades de aula, como desse curso, por exemplo, que é um curso ao vivo, a gente consegue falar com os nossos colegas, né? A gente consegue falar com os professores, a gente tem o tempo para trocar experiências, para o nosso colega contar o que aconteceu com ele lá do outro lado do Brasil, né? Para a gente ver, para a gente perguntar para ele. E nessa situação, o que você faria perante a tua experiência, né? Perante o lugar que você mora? O que você faria? O que você pode me ajudar? Que dica que você tem? Então, isso por si só é muito rico, né? Nem falando exatamente em todo o conteúdo, mas isso por si só é muito rico. Nós temos um comentário aqui. De uma paciente, olha aqui, ó. Não sou especialista, mas sofri uma queda
e quebrei o fêmur. Então eu tive que fazer várias vezes subir e descer escadas e muitas outras atividades para chegar onde estou hoje. Agradeço muito aos fisioterapeutas e outros profissionais também, né? Mas ela fez fisioterapia, então olha só. Aí a gente leva o nosso trabalho, o nosso estudo, a nossa dedicação, o nosso tijolinho, um dia após o outro, a nossa bagagem lá para a vida do paciente. Para onde de fato vai fazer diferença. Para onde de fato a gente consegue modificar a vida, transformar a vida dessa pessoa, né? Aonde a gente coloca a gente se coloca na mente do nosso paciente, né? No coração do nosso paciente, e ele lembra de nós como algo bom, como um trabalho bem feito, como um resultado atingido, né? E aí ele passa a nos recomendar, enfim, aí a gente vai subindo também na nossa carreira profissional, a gente vai atingindo o nosso sucesso profissional. Então percebam que uma coisa vai levando a outra, mas que entregar o resultado para o paciente fora da sessão, ele depende muito do nosso desenvolvimento. Depende muito do que parte de melhorar em nós, né, através do conhecimento, para que a gente possa também melhorar e refletir isso lá nos nossos pacientes. E aí, falando um pouquinho sobre essa atualização, que algumas pessoas me perguntaram antes da live, sobre o que é isso, enfim, o Cefei lançou uma atualização de fisioterapia neurofuncional, mas que engloba profissionais da educação física também, porque são profissionais que trabalham com o movimento e que fazem parte de equipes multidisciplinares também. E dentro dessa atualização a gente vai falar um pouquinho sobre algumas coisas bem atuais, por exemplo, avaliação baseada em raciocínio clínico, que é um pouco do que a gente já falou aqui hoje, que é através dela que a gente chega no resultado funcional. Uma avaliação que não tem aquela ficha engessada, né? Mas que a gente primeiro vê o que está acontecendo e depois a gente vai escolher uma escala, né? Baseado naquilo lá, naquela dor, naquela limitação, naquele problema exato do paciente. Então a gente se libera um pouco daquela ficha de avaliação que nos foi passada, que avalia tônus, que avalia força somente, né? E não olha para a funcionalidade. Vamos falar um pouco sobre neurofisiologia aplicada à prática clínica, e isso é bastante interessante, porque na faculdade, no geral, não importa quando você se formou, mas no geral a gente tem a neurofisiologia, né, a anatomia, né, desculpa, não neurofisiologia, a anatomia neurofuncional, né, anatomia neurológica aplicada à prática clínica. A gente tem as aulas de anatomia para entender quais são as estruturas, né, o que tem aqui, o que tem ali, e pronto, né? A gente entende o que acontece. Nessa aula, que é com o professor Rogério Souza, do canal Neurofuncional, talvez vocês conheçam ele, a gente vai entender o que essas estruturas anatômicas, de que forma elas podem fazer parte da prática clínica. O que, através delas, a gente vai para a intervenção clínica, né? Não apenas conhecer o que é o lobo frontal, né, o que é o lobo occipital, o que é o tálamo e hipotálamo, não. Qual a relação deles com a nossa intervenção? Nós vamos falar, claro, sobre neuroplasticidade, que é algo que está dentro de qualquer reabilitação neurológica, de qualquer tipo de paciente. Quando a gente fala em sistema nervoso, a gente fala sobre neuroplasticidade e a gente vai falar ainda mais sobre ela, porque nunca é demais, né? A neuroplasticidade é uma coisa que está presente diariamente e vai sim lá para a casa do paciente, então a gente vai falar sobre ela. Vamos falar sobre tecnologias assistivas. Muita gente não teve esse conteúdo na faculdade e cada vez mais a gente está tendo que usar isso também na nossa prática clínica, na nossa abordagem. Cada vez mais a gente tem que ter essa informação para poder mostrar para o paciente, porque às vezes isso facilita também a comunicação dele com o familiar, do familiar com o paciente, né? Facilita o dia a dia, as rotinas, então é importante que a gente saiba que isso existe e de que forma a gente pode usar isso, né? Vamos falar sobre
terapias intensivas, que hoje dentro da fisioterapia neurofuncional também é uma coisa bastante pertinente. Muitos estudos mostram que a reabilitação intensiva traz mais resultados mais rápidos para o paciente, né, se comparado à terapia convencional. Eu não estou falando que a terapia convencional não traz resultados, não é isso. Eu estou falando que os estudos vêm mostrando hoje em dia que a terapia intensiva tem uma probabilidade maior de entregar um resultado mais rápido e mais duradouro para o paciente. Nessa aula a gente vai falar sobre os referenciais teóricos, sobre os benefícios, a gente vai falar um pouco da comparação do treino convencional e o do treino intensivo, se um é melhor do que o outro, quando eu uso um, quando eu uso o outro. Então nós vamos ter vários assuntos, vamos abordar um assunto muito interessante, principalmente para os fisioterapeutas, porque o pessoal os educadores físicos, os profissionais de educação física, eles já sabem mais disso do que nós. Vamos falar sobre treino de força muscular específico no paciente neurológico. E isso é uma abordagem que a gente não tem tão especificamente na nossa faculdade também. A gente fala sobre força muscular, mas a gente não fala profundamente sobre prescrição do treino de força na faculdade, né? A gente precisa buscar isso para além da faculdade. A gente não fala sobre quais são os melhores parâmetros, né, para o treino de força. E força, a gente sabe que força é a capacidade mãe, né? A gente sabe que tudo está envolvido com força muscular, toda a funcionalidade do paciente é dependente de uma boa força muscular. Então, nada mais justo do que termos um módulo só disso, né? E também vamos ter um módulo de marcha, que é um dos maiores objetivos funcionais do paciente, né? Marcha. E a gente precisa entender sobre marcha, né? Sobre toda a questão biomecânica da marcha para poder fazer uma intervenção em cima dela, né? Então, vai ser um curso de 8 módulos, tá? E vai ser nos finais de semana, né? Nos sábados. Quem quiser mais informações sobre esse curso, para saber quem serão os professores, quais serão os módulos, o que vai ser abordado em cada módulo, pode ir lá no nosso site cefei.com.br. Lá tem todas as informações sobre carga horária, sobre datas das aulas, sobre quando o curso vai começar, tá? Então vocês podem ir lá e podem se informar melhor. Podem nos mandar mensagem aqui no direct também. Na nossa bio do Instagram nós temos o nosso WhatsApp, que vocês podem entrar em contato também para saber mais sobre esse curso. Ele começa no dia 13 de abril, isso aí. Temos algumas vagas ainda, como a gente vai fazer por plataforma, né? E aí a gente quer fazer com que todo mundo possa ter uma interação, né? Interagir com o professor e com os colegas. Esse é um curso que não tem muitas vagas, né? Mas ainda está aberta as inscrições, então se alguém tiver interesse pode nos mandar uma mensagem. Fiquem ligados porque a gente vai ter mais lives de conteúdo aqui nas próximas semanas aqui no Cefei. E se você tiver alguma ideia, alguma sugestão de conteúdo também nos mande e a gente vai programando. Mas a gente vai ter algumas lives ainda nas próximas semanas com conteúdo bastante importante dentro da fisioterapia neurofuncional. Porque o que a gente quer é difundir essa área da fisioterapia e a gente quer profissionais atualizados, profissionais que estejam comprometidos com o resultado para o paciente, né? A gente quer pessoas que tenham habilidade, profissionais que tenham habilidade de trabalhar com essa população. Então, eu sei que quem está aqui agora está comprometido e eu quero fazer um convite para vocês, para que depois essa live vai ficar salva e abaixo dessa live vocês escrevam a hashtag eu sou comprometido com o meu paciente e marquem uma pessoa para que ela assista essa live. Marque uma pessoa e diga por que ela precisa assistir essa live. Qual a responsabilidade dela perante o paciente? Marca a pessoa e fala para ela assim, marca a pessoa e escreve do lado, por que você precisa assistir essa live? Você precisa assistir essa live por quê?
Vamos criar esse movimento e tornar os profissionais responsáveis pelo resultado dos nossos pacientes. Certo, gente? Então, alguém tem alguma pergunta? Alguém tem alguma sugestão para falar? Vamos falando aqui. Podem mandar suas sugestões, suas dúvidas. Temos um tempinho ainda. Oi, Raudielen, estou vendo você aqui. Eu não sei se você assistiu a live, mas se não, sugiro que você assista, todo o pessoal lá da PAI que trabalha com você. É bem interessante que vocês assistam essa live. Vocês trabalham com os pacientes na PAI, né? Então, também tem uma responsabilidade grande sobre eles, né? E é isso então, pessoal. Muito obrigada pela atenção de vocês, obrigada por todo mundo que participou, que esteve aqui com nós, toda essa galera de todo o Brasil, literalmente, né, gente? Muita gente de muitos lugares, isso é muito legal, a gente fica muito feliz. Como eu já falei, sintam-se em casa aqui no Cefei. A gente está de portas, não, mas de direct aberto para vocês mandar mensagem, para a gente trocar ideias, tá bom? Boa noite para vocês, então. E fiquem ligados que teremos mais lives nas próximas semanas. Boa semana de trabalho para todo mundo. Até mais.